Ora bem, de volta com o Balcão do Boi. E você já sabe, né? Sexta-feira, o Balcão do Boi abre as portas para a jornalista Paula Santana, que sempre enriquece o nosso programa com entrevistas emocionantes e, claro, informações sobre o agronegócio e o mundo dos leilões. E por falar em leilão, no próximo domingo, a partir da 1h30 da tarde, o Canal Rural vai transmitir ao vivo o leilão virtual Genética Cenepol 3G. E claro, para falar sobre o remate e o trabalho realizado por esse criatório que marca presença no nosso programa desde o início, a Paulinha hoje vai conversar com o Neto Garcia. Portanto, Paula Santana, carinhosamente tratada por todos nós como Paulinha, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Obrigada, Deva. Bom dia a você, bom dia a todos. É sempre, né, gente, um prazer falar sobre criatórios que fazem a diferença na nossa pecuária e, com certeza, o Cenepol 3G é um deles. Uma família que tem raízes rurais, há 3 gerações, realiza um trabalho fantástico no campo. Mas antes da gente resgatar toda essa trajetória, vamos falar sobre o leilão que o Deva muito bem lembrou no próximo domingo, a partir da 1h30 da tarde, com transmissão ao vivo do Canal Rural. Tem o leilão 3G virtual, oferta de reprodutores. Neto, bom dia, obrigada pela presença, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Paulinha, bom dia a todos que aqui estava com saudade já dessa casa. Vamos falar um pouquinho da 3G aí. É isso aí, a gente também estava com saudades e preparativos finais para o próximo domingo, né, Neto? Exatamente, foi uma semana intensa de trabalho, mas foi muito bacana e assim, é bom poder ver um pouquinho da qualidade que a gente produz no ano todo e agora chega para presentear o mercado com bastante qualidade, coisa muito boa, viu, Paulinho? Olha, e a gente está com um comercial na manga, então vamos ver o comercial desse leilão do Cenepol 3G. Leilão Virtual Genética 3G, dia 2 de dezembro, domingo às 13h30. Oferta especial de 120 reprodutores PO avaliados. Leilão Virtual Genética 3G. Realização Programa Leilões, transmissão Canal Rural. É isso aí, 120 reprodutores, né, Neto? São animais muito bem avaliados pelo IZ, pelo Brasil com Z, pela Androvet e também pelo Geneplus Embrapa. Ou seja, são diferentes programas, provas para oferecer, né, que se complementam e para oferecer para o criador qualidade máxima, animais de fato superiores e melhoradores de plantel. Exatamente, esse é um critério que a 3G sempre teve, né? Produzir qualidade em primeiro de tudo. E aí, em busca disso, nós fomos fazendo, buscando esses órgãos que fazem a avaliação, como o Instituto Zootecnia de Sertãozinho, que é um dos órgãos mais conceituados que tem em avaliação de gado. 113 anos, 113 né, no mercado. anos no mercado, em avaliando ganho de peso, há mais de 60 anos, com provas de eficiência alimentar, lá como a gente faz também, desses touros. Pegamos o pessoal do Brasil com Z para dar aquela refinada bacana, com epemuras. Pegamos o pessoal da Androvet, que tem um sistema de fazer andrológico desses touros muito bacana, com ultrassonografia, com um teste realmente que nós estamos entregando um bicho 100% de garantia. E aí eu fico muito tranquilo em estar trabalhando com boas empresas e tendo o respaldo dessas boas pessoas, para me dar a tranquilidade de chegar agora no momento e falar, pode comprar que realmente tem muita qualidade. E eu brinco ainda com o pessoal, né? É muita tecnologia num pacote que é um touro. Então a gente imprime muito essa tecnologia com todas as avaliações possíveis a serem feitas para a pessoa, para o criador que vai comprar e levar para sua casa, ter o resultado que ele espera realmente. Ô Neto, e a gente está, né, vendo imagens desses animais que serão ofertados. Eles saíram de um grupo de 250 touros para chegar nesses 120 que vocês apartaram para o leilão. Exatamente. Há praticamente 3 anos a 3G adotou esse sistema de seleção, Paulinha. Nós começamos lá na seleção desde o acasalamento dirigido, escolhendo a doadora, jogando no programa, escolhendo os touros, os reprodutores que melhores têm produzido, seja ele touros importados, touros nacionais. A gente tem uma oferta assim rara de sêmen, que nós temos uma reserva genética no botijão, a gente acaba utilizando para produzir touros diferenciados também, assim como vai ter touros de repasse, quem quer colocar em doadoras para repassar.
Então a gente tem esse critério, só que tudo com muita avaliação. Então é feita a recria toda a pasto, esses animais vão até o sobreano, toda com avaliação genética. Depois do sobreano, lá após os 14, 15 meses, a gente faz o aparte. Então, os 50% superiores vão para a prova de ganho de peso e eficiência alimentar e os 50% que são regulares inferiores, esses vão para descarte, vão para o confinamento e vão ser abatidos. E os melhores, os superiores e os elite, vão para a prova de eficiência, passa por uma prova de 168 dias de ganho de peso, de eficiência alimentar, e aí no final da prova a gente dá mais uma peneirada naqueles animais que não tiveram um bom desempenho nessa prova, e aí chega agora com 120 touros da prateleira de cima para estar oferecendo para o mercado. Entre 22 e 24 meses? Exatamente, a idade exatamente, é isso aí. Se você fizer a conta, a gente vai até os 14, 15 meses com ele na fazenda, depois passa na prova, sai da prova agora, eles estão fechando aí uma média de 23, 24 meses. Vocês que realizam um trabalho do pasto ao prato do consumidor sabem muito bem da importância, né, de um reprodutor e do descompasso que há na nossa pecuária para animais que a pecuária precisa e que de fato oferecem qualidade, avaliação genética. Exatamente. Isso, para a minha família que vem da recria e engorda de animais, a gente fazia isso basicamente lá no começo, né? A gente sabia muito bem a necessidade que tinha da pecuária em ter um touro melhorador e em produzir um animal meio-sangue com qualidade para o invernista, para o terminador, acabar esse animal mais rápido e ter uma qualidade de carne melhor. Então, quando eu conheci a raça Senepol e vi o potencial que ela tinha de produção, e aí após isso fomos continuando a avaliação, nós temos hoje testes e avaliações feitas junto ao IZ, onde nós estamos avaliando as características da carne, maciez, características organolépticas, grau de gordura, gordura saturada. Então, assim, vai sair um programa muito bacana, um trabalho científico muito bacana, que nós estamos provando realmente que a carne do Senepol é diferenciada realmente, e para o pecuarista que vai ter a cria, ele vai desmamar bezerro mais pesado. Para quem compra esse bezerro, vai ter uma terminação mais rápida. E esse foi o intuito. Então, assim, o meu lado pecuarista do meu pai exigiu que fosse uma raça que realmente fosse melhoradora. E o trabalho que nós notamos, a deficiência da raça no começo, nós já partimos com um foco bem forte na seleção para melhorar, que é sempre pôr qualidade de carne na mesa. E aí a produção de gordura, espessura de gordura, melhoramento de área de odilombo, isso aí o nosso rebanho 3G tem focado muito nisso e os resultados estão chegando. Bom, e 3G, você criador de Senepol sabe que é sinônimo de qualidade, então fica aqui o meu convite, o convite do Neto para todo mundo acompanhar domingo a partir da 1h30 da tarde, certo, Neto? Exatamente, domingão a 1h30 vamos passar uma tarde bem gostosa vendo muita qualidade de Senepol. Bom, e agora chegou a hora da gente falar mais sobre a história do Senepol 3G, da ligação da sua família com o campo, uma ligação que começou com seu bisavô, ele que é imigrante espanhol, né? Veio aqui para o Brasil, depois seu avô, seu pai e agora você, seu irmão. Tem aí fotos para a gente dar uma relembrada, túnel do tempo aqui no Balcão do Boi, Neto? Fala pra gente um pouquinho. É bem bacana, quando a gente fala na 3G, muita gente sabe, quem não sabe vai ver um pouquinho, é muito familiar a empresa, né? Desde o bisavô que chegou, já foi trabalhar no campo. Ele tá aqui nessa foto? Tá nessa foto aí, ó, meu bisavô, minha bisavó, a família toda, né? Os meus avós, tio-avós, os netos do meu bisavô, que é o meu pai, meus tios, todos nessa foto aí. Mostrando lá o início da família realmente, que já foi fundada basicamente na cidade de Jabuticabal, desde o início, na época que eram produtores de café. O meu bisavô, na verdade, chegou da Espanha e foi trabalhar nas plantações de café. E aí ele era um senhor muito sabido, um senhor muito inteligente, foi ganhando destaque, foi trabalhando cada vez mais e foi conquistando espaço, até que ele começou a comprar algumas fazendas na região. E uma história bacana que meu pai conta até hoje, aí tá meu bisavô, minha bisavó, aí, ó, com os filhos, que é o meu avô Sebastião, Votião, Votião, né, que todo mundo fala, saudoso Votião, a gente tinha uma paixão por ele, assim, eu aprendi muito com ele. O meu bisavô não tive o prazer de conhecer, mas pelo que as pessoas falam que ele era e pela pessoa que meu avô foi, ele me ensinou muito, e eu tenho muita honra de carregar o nome dele, né, como Sebastião Garcia Neto. E isso para mim é muito bacana.
E uma história bacana que meu pai e meu avô contavam era que o meu bisavô, de tão, assim, ele era tão envolvido comercialmente nos negócios e tão inteligente que ele chegou a comprar uma fazenda com uma compra de mamona numa época que estava muito baixo o preço. Ele saiu comprando mamona, ele tirou os filhos do quarto da casa, juntou tudo num quarto só, os outros quartos da casa ele comprou mamona, estocou, no outro ano a mamona estourou o preço, ele vendeu e comprou uma fazenda com o dinheiro dela. Então, já uma visão empreendedora, né? Uma visão empreendedora, e meu avô herdou bastante isso, meu pai, graças a Deus, também tem uma visão empreendedora muito forte, e a gente tenta aprender um pouquinho. Né? Agora foi seu avô, o vô Tião, que começou a introduzir a pecuária, porque começou com a agricultura, como você disse, né, Neto? Isso, começou na agricultura, no café, depois partiu para o algodão, laranja mais recentemente aí, falando de tanto tempo assim. E aí o meu avô, o vô Tião, que começou na pecuária. Ele sempre gostou de boi, ele sempre gostou da pecuária. Então ele começou a ir para as fazendas de pecuária. Então tinha as fazendas de agricultura e começou a comprar as outras fazendas nos outros estados para pecuária. E nessas fazendas a gente trabalhava com a recria e engorda. Tinha confinamento, fazia tudo. Então a base foi simplesmente essa. E o meu avô era um apaixonado por pecuária, ele gostava demais. Meu pai fala que não, meu pai brinca que ele gostava mais de agricultura, mas eu tenho certeza que ele gostava mais de pecuária, porque tanto é que no final da vida dele, ele tinha já dividido todas as fazendas, mas ele fez questão de pegar um confinamento de uma das fazendas e falou, eu vou tocar. E aí ele tinha, no final da vida dele, quase 1000 boi engordando ainda. Olha só. Ele gostava muito. E assim foi, e hoje, né, a terceira geração está na ativa, mas a quarta já está aprendendo com vocês. A gente tem fotos também dos seus sobrinhos, né, do Vitor, da Helena, e que desde cedo também acompanham o trabalho de vocês, né? Olha lá teu pai com ele. Assim como todo avô babão, né? O meu pai não poderia ser diferente, mas é muito gostoso ver realmente isso, Paulinha. A Helena, o Vitor, eles se envolvem de uma tal maneira já na fazenda, e eu acho que isso é muito bom. A gente comenta muito hoje em sucessão familiar, a sucessão na empresa rural. É um problema grande hoje isso na pecuária, na agricultura, no meio nosso, né? E quando a gente vê essas meninas, essas crianças envolvidas, e a minha sobrinha, que é minha filhada, essa foto. Ela chega em mim e fala, tio, eu vou ser médica de bicho, igual você. Aí eu falo, bom, eu tenho uma substituta já para continuar a seleção do Senepol, que eu faço com tanta amor e carinho, eu tenho certeza que ela vai continuar. O Vitor, ele é mais tecnologia, ele é mais internauta, mas ele já fala, olha, eu gosto de computador, mas como os tratores hoje é tudo computador, GPS, então eu tô tranquilo, tio, eu vou ficar do escritório e controlo tudo. Ai, que graça, olha. Ele tá ótimo. A gente conheceu a Helena, o Vitor. Agora tem um outro gurizinho aqui que eu queria saber quem é. Esse gurizinho aí é um rapazinho lá de 1986, viu? A mesma carinha, né? Não muda, né? O jeitinho, o narizinho, o olho, o pessoal fala assim, não tem jeito de trocar, não. Mas é bacana, esse aí sou eu lá, devia ter um aninho e pouco, quando minha mãe fez essas fotos. E eu guardo com muito carinho. A gente é muito familiar, eu gosto de enfatizar bastante isso, porque ter o pai e a mãe envolvida dessa maneira, eu acho que é muito bom pra gente. Né? A abertura que meu pai dá pra gente trabalhar na fazenda, pra gente trazer os novos projetos, assim como foi a raça Senepol, assim como é a produção orgânica que meu irmão agrônomo toca na fazenda. Isso é muito bacana, né? Você é veterinário, o Eduardo é agrônomo, né? Exatamente. A gente trabalha e é bem dividido. Então ele cuida de toda a agricultura. As fazendas que tem agricultura e pecuária integrada, a gente conversa bastante, a gente troca ideia, toca o negócio junto. O meu pai brinca, né? Fala, hoje eu só pago as contas, né? Porque os meninos tocam tudo. Mas ele sempre está por trás, dando os conselhos, corrigindo, apoiando. E isso é muito bacana. Eu me sinto muito honrado por ter uma família tão bonita e estar nesse meio de pecuária. Com certeza. E foi você que conheceu o Senepol, você, como eu disse, fez medicina veterinária, foi fazer um estágio nos Estados Unidos, lá teve o contato, né, com a raça, ficou muito amigo também do Sebastião, né, da Sacramento Farms, e eu queria que você contasse, então, dessa sua ideia de investir na raça, do apoio da sua família. Enquanto a gente vai falando sobre isso, a Morgues vai soltar imagens da sua família, que
como você disse, a união é muito preservada, né, na família Garcia. Conta pra gente sobre o início, então. Isso foi muito bacana, assim, que eu falo, nada é por acaso, né? Eu sempre tive vontade de ir para os Estados Unidos, como eu falei, nós trabalhávamos com recria e engorda, tinha um confinamento que eu era apaixonado pela nutrição animal, e eu queria de qualquer jeito ir para os Estados Unidos fazer um estágio num confinamento grande, aprender bastante coisa. Tive a oportunidade em 2007 de ir, fiquei um pouquinho de tempo no confinamento, depois eu já tive que me locomover de lá, dessa fazenda. E o Sebastião Fogaça, um grande amigo de infância do meu pai, mora até hoje nos Estados Unidos, e eu liguei para ele, falei, Tião, eu vou ter que sair aqui da fazenda de confinamento, eu tô meio sem rumo aqui nos Estados Unidos agora. Ele falou, não, vem aqui para a fazenda. Cheguei lá na fazenda dele e dei de cara com o Cenepol, né? E é engraçado porque a raça Cenepol, nós compramos umas novilhas meio sangue lá atrás para recria, engorda. Isso, antes, E né? por coincidência, assim, nós gostamos muito porque não precisamos nem levar para confinamento. No pasto nós já terminamos ela, abatemos, deu um peso bacana. Só que parava uma dúvida, qual era aquele cruzamento? A gente não sabia direito, era o Cenepol, era Montana, era Bonsmar, a gente não sabia muito bem. Quando eu estive nos Estados Unidos, o Sebastião falou, vocês compraram umas novilhas minhas lá em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul e tal. Eu falei, então era cruzamento Cenepol aqui? Ele falou, era. Eu falei, cara, é a raça mesmo, né? E aí lá eu conheci a raça pura, me envolvi demais, fiquei quase 5 meses dentro da fazenda dele. Estudei o que podia estudar da raça Cenepol, vi o que podia de cruzamento, me envolvi todo ano voltando na fazenda dele. Toda época eu chegava a férias de faculdade, eu pulava para lá e ficava lá um tempo, aprendi bastante com ele, aprendi a ver muita qualidade de gado. E aí eu falei, bom, agora eu acho que está na hora de começar na raça, né? E foi num momento, inclusive, difícil para a família Garcia que o Cenepol foi introduzido nesse criatório, né? É o momento mais difícil, eu acho que de todos, né, para vocês, né? Realmente para a família, assim, o Cenepol ele veio num momento bem delicado, né? Era um momento de dificuldade que a gente passou, que é a perca de um irmão para os meus pais, a perca de um filho, a inversão da cronologia da vida, né? É muito complicado isso. E a família, assim, eu falo que a sorte é que a família é muito unida, mas foi um abalo bem forte pra gente. E percebendo isso, eu falei, gente, vamos fazer uma viagem, vamos dar uma distraída, vamos tentar fazer o que nós não fizemos até hoje e nós temos vontade. Porque a gente viu que a vida é curta, dessa vida a gente tem que aproveitar os amigos, tem que aproveitar, fazer o que gosta realmente, porque senão dela nós não vamos levar nada. E aí foi que nós fomos para os Estados Unidos. Eu, meu pai, minha mãe e o Eduardo. A esposa do Eduardo não pôde ir porque ela estava grávida, da Helena até. E aí ela ficou e nós fomos os 4. Fomos para Las Vegas, fomos assistir final do rodeio, passeamos. E aí eu dei um jeitinho de Las Vegas a gente desviar a rota e passar na Flórida e fomos para Sacramento, né? Eu falei, não, pai, vamos ver o Sebastião, faz bastante tempo que o senhor não vê ele, vamos lá, o senhor já conhece a fazenda onde eu fiquei. E chegando nessa fazenda eu já fui com o intuito de entrar na raça, né? E aí visitamos, meu pai adorou os animais que tinha lá, as doadoras realmente encantador. E aí eu falei, pai, eu quero comprar, eu quero levar embrião para o Brasil e tal. E eu brinco até porque andamos o dia todo na fazenda, no final da tarde passamos no escritório da fazenda, e o Sebastião, não, vamos embora, vamos fazer um churrasquinho, vamos lá na cidade. E eu não levantava para sair de dentro do escritório, né? Meu pai falou, Tião, quando nós não fechar um pacote de embrião para sair daqui, o neto não vai levantar desse escritório. E assim foi feito. E assim foi feito, compramos. Aí ele falou, Neto, você conhece meu gado todo, você escolhe o que você quiser, aspira, coleta as vacas que você quiser. Aí eu sabia de um estoque que ele tinha meio escondido para ele, uma reserva, né? Genética. Diversificada. Exatamente. Eu falei, Tião, você me considera bem? Ele falou, eu te considero como um filho, você faz o que você quiser aqui dentro. Eu falei, tem uma reserva genética ali que eu queria. Ele falou, poxa, mas aí você pegou forte. Mas foi bacana, porque ele me abriu essa reserva genética, eu trouxe, foi fantástico, assim. Na época transferimos embriões no Brasil, foi um índice de prenhez altíssimo. Nasceram os animais estão até hoje lá, as fêmeas, como doadoras. E aí foi que a 3G, em 2009 para 2010, que entrou na raça Cenepol. É isso aí, de lá vieram os primeiros 55 embriões em 2009, 2010, os primeiros animais nasceram e de lá para cá o Cenepol tem evoluído, tem conquistado seu espaço na nossa pecuária e como o Neto sempre diz, mais do que uma raça, essa é uma ferramenta para o pecuarista brasileiro, né, Neto? Exatamente, o Cenepol eu falo que é uma ferramenta que veio para incrementar a pecuária, pecuária nossa que é extensiva, muitos lugares, às vezes a pessoa quer fazer um cruzamento industrial, não tem a condição, não tem a estrutura, às vezes para usar inseminação artificial.
Gente, o Senepal faz isso de uma maneira fantástica. Você põe o touro. Hoje, nós temos já relatos de vários investidores, de compradores de touro, que estão ligando agora e falam, Neto, eu quero comprar touro nesse leilão seu de novo, porque as filhas daqueles touros que eu comprei já estão aqui e mandam as fotos, assim. Isso é a grata satisfação, É, né? Muita satisfação. E a satisfação maior é ver que realmente está dando certo, funcionou e vai continuar melhorando muito mais, pode ter certeza. É isso aí. No final do ano passado, inclusive, a Scott fez uma pesquisa com os criadores de Senepal e 93% desses criadores estão satisfeitos com os resultados que vem colhendo no campo. Neto, vocês lá na fazenda, né, no criatório de vocês, tem a parte do gado PO, mas vocês também fazem cruzamento industrial. Então, a Morgana vai mostrar pra gente algumas imagens, né, desses produtos, frutos de cruzamento, e eu queria que você falasse dos resultados obtidos. Isso aí foi uma demanda que nós tivemos, Paulinha, da seguinte situação. Eu sempre estava vendendo os touros e propondo a compra de toda a produção dos meus touros, né? E sempre foi, todo leilão de touro nosso eu falo, olha, eu tenho, se der preferência na recompra dos animais, eu tenho interesse, porque a gente tem essa necessidade de botar na cadeia frigorífica essa carne. A 1953 está aí, já está buscando o Senepal, já está pagando bonificação pelo Senepal também, está se encaixando. E eles falam, olha, a gente precisa de volume, precisa de volume. E a maioria do pessoal que comprava os touros até me ligava de volta, mas falavam, Neto, olha, eu gostei muito do que nasceu, eu vou segurar, não vou vender, o meu vizinho viu e está me pagando um preço excelente aqui. Eu falei, não, o negócio é esse, pode vender por aí. E aí foi onde essa demanda, eu não tinha essa produção no meio-sangue, eu não conseguia buscar esses animais. Então foi onde nós buscamos uma unidade no Goiás para fazer a produção do meio-sangue nossa. E hoje a desmama, quantos meses, qual o peso dos machos, das fêmeas? Hoje a gente tem trabalhado lá cruzamento Nelore e Senepal, a gente insemina dos touros que são os destaques das provas para fazer teste de progênie e o resto toda repassada de Senepal. Então, eu falo assim, a maior parte da fazenda são touros que cobrem a vacada, estamos desmamando a bezerrada, a gente tem um padrão de desmamar com 8 meses de idade, os machos estão dando 270, 268, 200 e alguns beram uns 280 quilos, mas a média é de 270, 272 quilos. E as fêmeas com 250, 200 e algumas até 260. É uma coisa muito bacana isso, a gente vê que não tem uma disparidade de peso muito grande de diferença entre macho e fêmea. E aí você consegue quase vender a fêmea no mesmo valor do macho. Por dois motivos. Primeiro, pela demanda dessas fêmeas para a utilização na receptora de embrião. Elas são muito boas mães, muito dóceis para trabalhar, tem uma taxa de mantência dentro da fazenda muito baixa, então ela come pouco, se mantém bem. Então o pessoal tem gostado muito para receptora de embrião também essas fêmeas. E para quem vai engordar e terminar, é uma fêmea que termina rápido também e tem as bonificações. Então você acaba vendendo praticamente no mesmo valor ou no mesmo peso ali, tanto o macho quanto a fêmea, Paulinho. Agora, todo esse trabalho do Senepal 3G, né, é realizado tanto no interior de São Paulo, vocês têm a fazenda Santa Inês, que inclusive é uma homenagem, né? É, isso aí. A sua avó, minha avó se chamava Eva Inês, é isso? Exatamente, a minha avó se chamava Eva Inês e ela faleceu em 2007, até quando eu estava voltando dos Estados Unidos. E aí meu pai fez questão de homenagear ela e a fazenda de Barretos, ele falou, essa vai chamar Santa Inês por causa da Eva Inês, que é minha mãe. E é muito bacana essa coisa, nós temos uma doadora que meu pai comprou em um leilão que ela se chamava Eva. Olha. E hoje, com a produção dela, ela está se destacando. Vocês vão ver no leilão do domingo, tem vários filhos da Eva e vários destaques do leilão que é filho dessa vaca. Então é uma coisa muito bacana que a gente tem e eu associo demais essas coisas. Que maravilha. Então, tem a fazenda de Barretos, né? A Santa Inês, o escritório fica ali em Jaboticabal, mas vocês têm duas propriedades, uma em Goiás e outra em Minas Gerais, ali pertinho de Frutal, Exatamente. Né? Como que é dividido, como funciona cada uma dessas propriedades, Neto? Ó, a central nossa começou a família Garcia em Jaboticabal. Então nós temos uma propriedade lá que ela tem relatos de mais de 150 anos essa propriedade. Passou pela família do Major Novaes, a família Novaes, que até hoje moram aqui em São Paulo. E aí meu bisavô comprou essa propriedade. Essa é a base nossa. Lá é agricultura. Hoje a fazenda é 100% de produção orgânica. O meu irmão tem um projeto da cana orgânica e da soja orgânica que ele faz nessa fazenda. E temos o confinamento de terminação também dentro das propriedades.
Em Barretos nós temos a propriedade, que é a produção de cana-de-açúcar convencional e o polo genético. Então as doadoras Senepol nossas ficam todas ali em Barretos. Quem quiser visitar, a gente faz o evento em maio dentro da fazenda, é muito bacana ir lá visitar, conhecer. É uma fazenda bem intensiva, vamos dizer assim, ali. Aí a gente tem em Itapajipe, ali pertinho de Frutal, uma unidade que funciona como uma central de receptora. Então todas as receptoras embrionárias estão lá, a gente faz os processos de transferência de embrião lá, nasce esses animais lá e a recria desses animais da 3G são todas feitas ali na propriedade de Itapajipe, depois do sobreano que a gente manda para a prova de avaliação. Então hoje em Itapajipe nós temos as matrizes Senepol que parem um bezerro por ano e temos as receptoras que estão parindo os bezerros lá também. E na unidade do Goiás, ali em Tarumã, onde nós temos as vacas Nelore, hoje são 2.000 vacas Nelores, recebendo sêmen ou touro Senepol e produzindo meio sangue. Neto, a gente costuma dizer, né, que os nossos pais são os nossos maiores mestres. Eu queria pedir para a Morgues mostrar aqui algumas imagens do seu Paulo, da dona Vilma, e eu queria saber o que você aprendeu de mais importante com eles, quais as principais características de um e de outro que você carrega aí sempre dentro do seu coração. Você vai fazer eu me emocionar aqui, porque eu falar dos meus pais é uma coisa, sim, eu tenho um carinho especial muito grande por eles. Eu acho que eu sou muito parecido com meu pai no sistema de trabalhar. A gente tem uma empolgação de trabalhar, uma vontade de trabalhar. Ele sempre me acompanha, vocês estão vendo. Parceiro numa viagem esse ano, né? A parceria, tipo, pai, eu quero fazer isso. Não, vamos, filho, vamos lá. Pai, eu quero ir para os Estados Unidos, vamos lá na viagem lá no Caribe, lá na Ilha de San Croix, comemoração dos 100 anos da raça. Filho, mas nós vamos ficar 20 dias fora do Brasil. Eu falei, vamos, pai. Fomos na Ilha de San Croix, visitamos todas as fazendas de Senepol praticamente, na ilha e nos Estados Unidos. Depois fomos ver cavalo com ar de milha nos Estados Unidos também, e ele aguentou firme, sabe? Meu pai está com 60 anos já, mas eu falo que ele tem praticamente 23 anos. Ele está na flor da idade, porque o ânimo que ele tem, a vontade de trabalhar que ele tem é muito grande. E uma simpatia em pessoa, sempre que ele me vê, Paulinha, vem com aquele jeito dele. Eu estava viajando um último leilão que teve até do VPJ, e ele foi lá, nós fomos vender um quarto de milha, ele estava lá, e aí o pessoal me mandando mensagem, cara, conheci seu pai aqui, que pessoa fantástica, que simpatia. Eu falei, olha, é muito bacana ver isso, né? E o que eu aprendi do meu pai realmente foi isso, valorizar as pessoas, fazer tudo que vai fazer muito bem feito, com qualidade, e valorizar as pessoas, independente da categoria, do tipo de pessoa que seja, a gente tem que saber tratar o próximo quando a gente quer ser tratado, sabe? Então, meu pai me ensinou muita coisa, fora toda essa parte de... Eu falo que o ser homem hoje, eu ser homem, eu aprendi muito com meu pai. Só que caráter, né? o caráter. Isso é uma coisa que foi do meu avô. A gente brincava, meu avô tinha uma coisa que ele chamava, ó, lá vem historinha. Tem imagens do avô, Morgues, também, das gerações. O que acontece? O meu avô, quando ele vinha com a historinha, você pode ter certeza que era um ensinamento que ele ia passar pra gente, né? Porque ali tinha uma correção, tinha uma indicação, olha, meu neto trabalha assim, meu neto faça isso. Então é muito bacana. E meu pai é muito assim. Eu falo que, infelizmente, o meu pai é muito igual ao meu avô e eu estou indo para o mesmo caminho, sendo igual a eles, né? Então é muito bacana. Meu avô sempre muito presente com a gente também, nas fazendas, nos leilões de Senepol, Paulinha, ele ia em todos os leilões meus. Olha! Todos os leilões de Senepol. Se fosse virtual, ele acompanhava inteirinho o leilão. Se fosse na fazenda, ele estava lá sentado. E por incrível que pareça, ele, quando viu eu me envolvendo demais e criando, ele comprou uma vaca para cada neto. Ele comprava a doadora e dava para o neto. Comprava a doadora e dava para outro neto. Hoje, cada neto tem um Senepol para criar, graças a ele, sabe? Então, isso foi muito bacana. E minha mãe, eu não tenho nem o que falar dela, né? Eu tenho um carinho muito grande, acho que por ser o filho mais novo também, ela se apegou muito a mim, por ser o último a sair de casa. E ela começou a conviver muito mais comigo devido ao Senepol, viajar muito mais comigo. Aí meu pai brinca, o neto só fala as coisas pra você, viu, mas não sei o quê. Mas não é que a gente tá mais junto, ela anda mais comigo, a gente conversa mais. E ela se enturmou muito, né? Inclusive é fundadora, né, do grupo Mulheres do Senepol, Ela se envolveu de uma tal maneira na raça que criou esse grupo do Mulheres do Senepol. E todo ano ela quer inovar, a parte solidária dela é muito aguçada, sabe? Então ela quer ajudar cada vez mais.
fez a gente se envolver num projeto de fazer leilão beneficente para o Hospital do Câncer. Então, assim, ela se envolveu com o Grupo Mulheres do Senepol, ela quis aprender cada vez mais, trouxe as mulheres para dentro para aprender um pouco mais da raça Senepol, da pecuária em si. Só que ela tem uma coisa que é a simplicidade, a humildade sabe, e se dedicar no que faz. A minha mãe sempre muito dedicada. Eu falo que ela é uma guerreira, porque acompanhar a gente, ir para as fazendas, ficar nas fazendas, chegar na fazenda do Goiás, estar sem energia, ficar 3 dias sem energia, tomando banho de água gelada, e ela lá firme e ajudando a gente, fazendo a comida nossa e dando ideia nos novos projetos, sabe? Então ela é muito envolvida no negócio e uma mulher encantadora também. Quem conhece ela sabe que ela é diferenciada, viu? Olha, e tem aquele ditado, né? Que por trás de todo homem, né? De todo grande homem, existe uma grande mulher. E a dona Vilma, ela sempre acompanhou o seu Paulo. Eles casaram muito cedo, Morgues. A gente tem registros desse casamento dos seus pais, né? Vocês puxaram o baú, hein? Adoro. Ela casou com 16 anos, seu pai tinha 19 anos. A Morgues vai mostrar já já imagens do casamento do pai e da mãe do neto. Vamos lá, verdade. Neto. Olha lá. A família começou muito cedo, né? A minha mãe com 16 anos, meu pai com 19, casaram-se. E aí, como aquela velha história. Antigamente tinha essa questão de casar mais cedo, realmente, né? Mas o pessoal até hoje brinca, né? Falando, como é que vocês mantêm essa família tão unida até hoje, né? Eu acho que isso aí é muito amor, na verdade, muito carinho, muita paciência, muita dedicação um para com o outro. Então, assim, o meu pai e minha mãe, uma criança de 16 anos, casar, mudar para uma fazenda, Paulinho, morar numa fazenda na cidade de Colômbia, que ficava praticamente 100 quilômetros de Jabuticabal. Ela teve que sair da casa dos pais delas, ir para a fazenda, aprender a cozinhar, aprender a viver na fazenda, aprender a acender o fogão de lenha, chorar quando tinha que fazer comida para muita gente que ia trabalhar na fazenda e ela não sabia fazer. Hoje se tornou a cozinheira de mão cheia, sabe fazer de tudo. A prova estava até esses dias, a família toda 3G, realmente gordinha. Aí eu falei, mãe, chega com isso aí, vamos mudar essa história aí, porque o pessoal fala que vem na 3G e todo mundo sai 3G daqui. Olha, falar nisso, Neto, conta pro pessoal de casa quantos quilos você emagreceu nesses últimos 2 anos, mais ou menos? Foram 2 anos, quase 2 anos e meio, né? Mas em 2 anos foi um processo de emagrecimento. Muita gente fala, você fez cirurgia, você tomou remédio? Não tomei nada. Eu tomei atitude, comecei a me alimentar corretamente, exercício físico e eu perdi 55 quilos. Olha, parabéns! Neto, olha, a gente vai fazer uma pequena pausa nesse bate-papo, mas ainda tem muito mais pra gente conversar hoje aqui no Balcão do Boi. Break no ar, daqui a pouco eu volto, não saia daí, até já! Estamos de volta com o Balcão do Boi e sexta-feira é dia da Paulinha marcar presença aqui no programa. Aqui estou hoje entrevistando o Neto Garcia, Senepol 3G. Neto, a gente já falou bastante sobre o Senepol, essa grande paixão da família Garcia, mas eu sei que vocês também têm uma outra paixão, que é o quarto de milha. Isso veio desde a infância, né? Acho que seu pai foi presentear vocês com um animal e foi, né? Exatamente. O cavalo é uma questão, é paixão realmente. O gosto de montar cavalo, o gosto de trabalhar com cavalo. Eu, para mim, particularmente, sou veterinário, a arte de criar, ver nascer, eu sou apaixonado, né? Agora, a questão da raça realmente encantou a gente desde o início. As provas de tambor, as provas de laço, essa questão que a gente era muito envolvido com isso, e meu pai sempre apoiando. Eu até contei para você, né? Brinquei, falei, olha, o problema todo foi quando meu pai me deu um cavalo e não deu uma bola de futebol. Agora ele tem que aguentar a gente no cavalo, né? E o quarto de milha é uma raça fantástica, assim como o Senepol. Eu acho que a docilidade, o envolvimento familiar que as duas raças nos propõem, tanto o quarto de milha quanto o Senepol, é muito bacana. O meu pai ainda fala, né? Fala assim, olha, o cerco de amizade, as pessoas boas que nós conhecemos,
criando o Cenepol e criando o quarto de milha é uma coisa fora do comum, sabe? É um presente, É né? um presente, é o que nós estávamos falando, né? Dessa vida a gente leva a amizade, os amigos, a família, e essas raças propõem muito isso pra gente, né? E é como a gente vê, né? As crianças entram no campo com o Cenepol também, graças à docilidade que você lembrou muito bem, né? As mulheres cada vez mais no campo participando, não é só nos eventos sociais, né? Não, é no dia a dia mesmo, sabe? A gente vê o envolvimento, a gente vê cada vez mais mulheres. Para você ter ideia, hoje a Cenepol 3G conta com 2 médicas veterinárias, mulheres, uma para o gado e uma para o cavalo. 2 pessoas capacitadíssimas, profissionais de ponta, que estão na linha de frente lá, que são, como diz, meus olhos e minhas mãos dentro da fazenda para me ajudar, mulheres envolvidas. Então eu falo assim, olha, é muito bacana ver isso, a família toda com em si, mas a questão mulher se envolvendo muito nisso. E acho que é por isso que minha mãe trabalha tanto essa questão do Mulheres do Cenepol, Mulheres no Agronegócio, ela está bem envolvida e está aumentando. Bom, e já que a gente está falando, né, da participação feminina no campo, eu queria falar agora de uma mulher que ganhou o seu coração, a Laís Neto. Exatamente, essa aí é uma pessoa fundamental também na história, né? Ai, que lindos! Porque foram 12 anos de namoro. Olha. 12 anos de namoro e agora recentemente nos casamos, né? Uma pessoa que aprendeu a me entender, porque a minha vida realmente não é fácil não, Paulinha. Essa viagem, fazendas para visitar, ficar a semana toda fora, de final de semana fazer leilão, visitar clientes. Então, assim, é uma vida muito corrida e muito intensa. E ela aprendeu a entender o que era isso aí, ela me compreende muito bem. Os momentos difíceis, nos pré-leilão, os nervosismos que a gente passa, e ela está lá apoiando, ajudando. Uma médica está se tornando uma profissional fantástica. E assim como eu me dedico demais ao meu trabalho, ela está dedicando ao dela. Então eu falei, olha, vamos se dedicar ao máximo agora aos trabalhos. Ela está se tornando uma médica fantástica em Ribeirão, está trabalhando com médicos de referência lá em Ribeirão Preto. E eu tenho muito orgulho de hoje ela ser minha esposa e está me apoiando cada vez mais. Me apoia demais na pecuária, me apoia muito no questão do cavalo, me ajuda nisso tudo. E eu tenho certeza, se Deus quiser, nós vamos formar uma família muito bonita. Com certeza, Deus já está abençoando. E Morgana, vamos mostrar um pouquinho das imagens do Neto e da Laís no dia do casamento. O casamento aconteceu faz pouquinho tempo, Foi né, agora, Neto? dia 20 de outubro, Olá, agora recente. O pessoal até que desenvolveu o casamento pra gente, cerimonialista, falou, olha, Neto, todas as fotos que nós postamos, o pessoal adorou, porque foi um casamento muito original, muito a sua cara, porque eu fiz questão de, gente, eu trabalho o dia todo de chapéu, eu vivo de chapéu, eu faço questão de estar de chapéu, ao menos na festa do casamento. E foi muito bacana, porque eu pus um chapéu e eu presenteei todos os padrinhos com chapéu personalizado nosso do casamento, fiz questão de casar de bota. Então foi algumas coisas que até a Laís falou assim, nossa, mas você vai fazer isso? Eu falei, não vou, né? Deu uma mentirinha, mas na hora do casamento que ela viu, e o pessoal adorou, falou, olha, ficou uma coisa muito original, foi fantástica, assim, não tem nem palavras para falar o que foi a festa, né? Foi muito bacana, a família toda envolvida, os amigos. Festa sempre é bom, né? Agora, você fazer uma festa e 100% das pessoas que a gente conversou elogiar é melhor ainda. E eu acho que isso tudo reflete a essência de vocês. Exato, e reflete no desenvolvimento da família agora, porque são energias positivas que a gente recebeu que vai dar muito ânimo para a gente seguir. Olha, e tudo aquilo que você falou do seu pai, da sua mãe, do seu avô, você está aí preparado, né, como um bom discípulo para repassar aos seus filhos, né, aos futuros filhos. Eu falo, Paulinho, que eu tenho muito que aprender ainda, sabe? Eu tô no auge de 32 anos, mas comecei a trabalhar faz bastante tempo. Eu falo que desde o dia que meu pai pegou eu brigando com meus irmãos e pôs lá no meio da roça de amendoim, carpi com os peões para aprender a dar valor na coisa, eu aprendi isso e gravei muito bem. E hoje eu tento cada vez mais aprender um pouquinho mais. Eu quero aprender muito e, se Deus quiser, o que eu aprender, eu vou poder repassar para os meus filhos. Com certeza, Neto. Olha, o programa está na reta final. Eu vou mostrar algumas imagens que traduzem agora todo esse seu amor, essa sua paixão pela raça Cenepol.
E eu queria saber o que representa para o neto lidar diariamente com essa raça e ter ao lado essa família que a gente aqui do outro lado também se emociona de ouvir e de conhecer essa história de vocês, Neto. Ô Paulinho, eu me emociono muito em falar de Cenepol e da família, né? Porque Cenepol foi um projeto que eu trouxe para a família e apostei demais. E meu pai apostou pesado nisso com a gente. E hoje tornou-se minha vida. Vivo o Cenepol, falo de Cenepol, durmo Cenepol, acordo Cenepol. Ontem, num pré-leilão que nós temos no domingo, nós reunimos na fazenda, nós e a equipe técnica toda das provas de avaliação. Então estava o pessoal do IZ, o pessoal do Brasil com Z, o pessoal da andrologia. Então assim, discutindo o futuro da raça, como é que nós vamos, o que nós vamos fazer para continuar o melhoramento, o que nós vamos fazer para continuar evoluindo a raça Cenepol. Teve um momento que eu parei e falei, gente, olha o grau que chega, né? Nós estamos fazendo o atual, pensando no futuro e olhando para o passado que foi, né? Não então, assim, para, né? Não para, é constante. Eu estou saindo daqui na segunda-feira, no domingo à noite, indo embora, na segunda cedo nós estamos na fazenda, começando o próximo teste para preparar os animais do futuro que nós vamos vender o ano que vem. Então, assim, Cenepol hoje tornou-se minha vida, eu tenho muita paixão por essa raça e, assim, eu falo para todo mundo, gente, vocês podem ter certeza que eu vou continuar o resto da minha vida com o Cenepol, tentando melhorar cada vez mais a raça e fazer essa raça se tornar uma grande raça dentro do Brasil. E acho que os animais nos agradecem de uma maneira esse carinho que nós temos, como uma foto dessa, né, que está aqui atrás da gente. Uma foto que a hora que você tem a possibilidade de estar perto, ela vem, te dá um beijo, ela vem, te agradece de uma maneira que te proporciona momentos que você se emociona. E isso, eu falo que hoje o Cenepol é uma famíliazinha que eu tenho dentro da minha família, né? Porque esses animais são muito carinhosos, são muito dóceis, e isso não é porque é manso de cabresto, não. Seja de cabresto ou não, esses animais são muito dóceis realmente, e se tornou da família hoje. Hoje a família 3G se reflete com o Cenepol junto já. Ô Neto, olha, não é só a gente aqui, acho que todo mundo que está acompanhando o programa também se emocionou. Então, parabéns para vocês, para toda a sua família. Um beijo grande para todos que acompanharam aqui o programa. Sucesso no leilão domingo e volte sempre. Balcão, eu, Deva, estamos todos de portas abertas e braços também para recebê-lo, tá bom? Eu agradeço imensamente você, Paulinho, ao Devanir, ao Balcão do Boi, que já sinto como se fosse minha casa, ao Canal Rural por deixar a gente mostrar um pouquinho do que é a nossa vida, essa particularidade que nós temos. E se preparem que o ano que vem nós estamos rumos aos 10 anos, hein? Aê, vai ter evento no Canal Rural, o Cenepol 3G, o Weekend, em maio de 2019. Fica aí o recado e o convite. Deva, é contigo, amigo. Paulinha, é complicado. Sexta-feira você anda judiando demais agora, né? Claro que a emoção toma conta, porque eu disse aqui no intervalo para Paulo o seguinte: o seu pai já é uma pessoa do meu coração há muito tempo. Quando eu tive o privilégio de conhecer a dona Vilma, eu disse aqui o seguinte, que a dona Vilma, quando está ao seu lado, radia uma energia tão linda e maravilhosa, tão positiva, que contagia todos nós. E você, meu amigo, me falta palavras. Você faz parte da nossa história, você está dentro do balcão, você faz parte da história do balcão, você enobrece o nosso trabalho e a sua presença aqui não é um convite, não. Nós fazemos questão do 3G aqui no Balcão do Boi sempre. Você sempre traz boas energias para nós. Um beijo no coração, muito obrigado. Obrigado. Muito bem, e olha, lembrando, não esqueça, domingo, a partir da 1h30 da tarde, tem leilão especial 120 touros, genética 3G, Cenepol 3G. Não percam. Tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Muita paz, muita luz a todos nós. Eu tenho que dar um abraço nesse caboclo que é diferente.